Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Nos últimos dias foi impossível fazer gravações porque houve um temporal já do conhecimento do país, na cidade de Porto Alegre, e realmente ele teve um caráter assim muito forte. Eu acredito que dos que eu presenciei, esse foi o mais forte de todos, levou muito estrago na cidade, e inclusive fez com que a gente perdesse por muito tempo a energia elétrica e também o acesso à nossa rede de comunicação móvel. Então não tinha nem condições de utilizar dados e nem de utilizar voz. Isso aí, claro, evidentemente, nos fez tomar o tempo com outras atividades, principalmente a parte de leitura, botar em dia a luz de lampião. Foi uma coisa aí que acabou acontecendo, e também a gente leva aí os nossos sentimentos a todos aqueles que acabaram, de uma forma ou de outra, tendo prejuízos muito significativos com seus bens patrimoniais e alguns até com a sua saúde física. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024 e veja que nessa postagem que é feita pela CE Equatorial, que é a empresa responsável pela energia elétrica, então eles acabam disponibilizando esse conteúdo no dia 18 de janeiro, e que foi o dia de ontem, onde eles já tinham restaurado aqui 70% da energia elétrica, inclusive isso aí atingindo as torres de transmissão de telecomunicação que tem aqui na volta para telefonia celular. Se não tem energia, evidentemente a gente não consegue ter acesso. Aqui embaixo a gente consegue enxergar o total que eles atingem, e aqui os 70% que já tinham sido cobertos. Não foi o caso aqui da minha região, ainda perdurou por um pouco mais de tempo. Para você ter uma ideia, eu moro em uma casa, eu faço vistas do lado oeste para o Rio Guaíba, às vezes Rio Guaíba, às vezes Lago Guaíba, às vezes estuário, e aqui está ele, eu consigo enxergar ele. Esse aqui é o lado oeste, é de onde vêm as tempestades. E eu também tenho vista para o lado oeste, para onde vão as tempestades. Então elas vão na direção do restante da cidade. A cidade está depois desse ponto aqui que eu estou mostrando para você. E normalmente essas tempestades elas costumam durar em torno de 30 minutos. E essa foi uma tempestade que durou por aproximadamente 1h30. E só no outro dia a gente pôde ver o tamanho dos estragos. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando um jacarandá. Esse jacarandá ele tem de altura aqui aproximadamente uns 10 metros, e veja que ele quebra exatamente numa das partes mais consistentes dele pela força dos ventos. Isso aí foi caindo, isso aí aconteceu na cidade toda, caindo sobre fios, e não só fios de energia elétrica, mas também as fibras, as TVs a cabo, e realmente a cidade, pelo menos por 24 horas, ela ficou completamente paralisada. E pelas imagens anteriores você pode ver, eu moro numa parte elevada da cidade, mais ou menos na metade, no morro, por isso que eu tenho vista para os dois lados da cidade. E a frente da minha residência, a água que escorria assim, ela formava um rio na rua de frente de casa. Então já dava para ver que os estragos seriam de grandes proporções. E lá no final eu vou ligar todos os assuntos com a nossa Bolsa de Valores. Então eu venho para esta notícia aqui da Brasil Paralelo, está no setor de economia. Isso aqui é uma notícia que foi publicada pela redação da Brasil Paralelo no dia 18 de janeiro de 2024, portanto foi publicado no dia de ontem. E traz o seguinte, diante de lideranças mundiais, o presidente da Argentina, Javier Milei, ele faz uma crítica ao socialismo e afirma que o Ocidente está em perigo. Eu já vou ligar isso aí com toda a questão. Isso porque o discurso dele foi muito emblemático e foi bastante incisivo. O discurso dele, o Poder 360, ele publicou no YouTube o discurso dele já com modificação feita por inteligência artificial, onde ele faz o discurso dele em português, inclusive com legenda, e eu sugiro que você dê uma olhada no discurso do Javier Milei. Mas veja aqui, no meio dessa reportagem, o discurso dele foi aqui no dia 17 de 1, portanto, 2 dias atrás. Vou ligar com todas as questões. O professor Marco Sintra, que é uma das pessoas que está prestando informações aqui para a reportagem,
ele ressalta que nas suas redes sociais que a mídia tradicional, aquela que eu chamo de mainstream, aliás, não sou eu, quem trabalha com informações advindas dos principais meios de comunicação, a gente chama eles de mainstream. Eles não deram destaque à fala, apesar do sucesso que teve na internet. Então, segundo o professor Marco Sintra, nenhum dos grandes jornais brasileiros, pelo menos os jornais que ele lê, publicou os discursos. O discurso, aliás, que foi feito pelo Javier Milei. Mas a parte que interessa, aqui eu estou toda ela separada em tópicos, né, para eu consultar no futuro, talvez um dia eu comente sobre isso, é que o ponto crucial aqui, ou todo o discurso, ele não é do interesse do canal, que a gente fala aqui em investimentos. Mas veja que nesse segmento aqui, onde ele fala de ambientalismo, aborto e controle populacional, a parte que interessa é o ambientalismo. Porque esse fórum, onde ele fez essa apresentação, ele é conhecido então como o Fórum Econômico Mundial, ou Fórum de Davos, que ele tem origem no final dos anos 60, com aquele que foi chamado de Clube de Roma, que reuniu grandes pensadores, mas principalmente grandes donos de grandes fortunas. E lá eles criam o Clube de Roma, e do Clube de Roma eles acabam gerando o Fórum de Davos, e depois ele deriva, né, no Fórum Econômico Mundial. Lá atrás eles comentavam, na época, né, sobre poluição, um dos pontos que eles abordavam. E na verdade eles tentavam tratar sobre como impor limite do crescimento, inclusive uma das cabeças do ponto de vista dos intelectuais é o Klaus Schwab, já esteve aqui várias vezes no Brasil, que é um dos coautores do livro O Limite do Crescimento. Então era impor para que não houvesse um aumento da poluição no planeta. Então o crescimento tinha que ter limitantes. Depois, o que era poluição migrou para o aquecimento global, e depois do aquecimento global hoje nós estamos falando em mudanças climáticas, porque nada do que foi, pelo menos à época, colocado veio acontecendo, então ele vai mudando de assunto conforme isso vai acontecendo. E veja que eu estou falando agora em mudanças climáticas. Isso porque nesse site aqui, Brasil de Fato, onde ele abre um capítulo para o Rio Grande do Sul, ele vai falar do temporal que aconteceu no dia 16, e lá embaixo ele faz uma publicação de um conteúdo que está lá no X. E aqui é a primeira vez que ele fala em mudanças climáticas. Isso porque isso reporta a uma outra reportagem, também do Brasil de Fato, aqui no segmento do Rio Grande do Sul, onde eles falam em mudanças climáticas e o racismo ambiental em Porto Alegre. Então eles vão linkando todas essas questões. E durante esse período que ficamos reclusos, sem acesso a notícias e informações, eu me dediquei à leitura, li um livro e meio e também revi alguns livros que eu já tinha lido antes. Um deles que eu gosto de ler, um livro difícil de ler, é sobre a biografia histórica do Bento Gonçalves, um livro escrito aqui por Giovanni Mesquita do Estreito. Então ele vai contando com relatos que já estão constantes em vários arquivos aqui, tanto de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, no caso, Rio de Janeiro, e do Uruguai, para construir o que foi a biografia histórica do Bento Gonçalves, e cita vários autores. E eu falo disso porque não deixou de passar desapercebido aqui na página 390 do livro, nesse subtítulo aqui chamado Rio Grande Cosmopolita, Porto Alegre, Meca de encrenqueiros. Estava vindo muita gente nessa época para cá. Quem cita isso é o Varela, no seu livro de 1919, mas ele está reportando isso há 100 anos atrás. E o que acontecia em Porto Alegre 100 anos atrás? Dirigia-se para Porto Alegre, cujo o ambiente era tomado de súbitas ondas de calor que eram precursoras de grandes tempestades. 200 anos atrás já acontecia isso que aconteceu desta vez. E eu menciono isso porque as informações que interessam para que a gente acabe tomando decisões na Bolsa de Valores acontece da mesma forma
como acontece com esses interesses do mainstream. São notícias que são deixadas de lado, são criados fatos para que lá no final das contas, nós, enquanto indivíduos, se não tivermos ajustadas as informações, acabamos tomando decisões que são incorretas. Por exemplo, olha só, essa é a primeira vez em 7 anos que cai o número de investidores na B3. Eu não discorri ainda sobre a matéria e nem fiz uma correlação para ver o que isso pode ter por trás. Mas o fato é que muita gente acabou entrando na bolsa justamente com aquelas perspectivas, estimativas ou até promessas de grandes ganhos, que não é verdade. E essas informações acabam ocorrendo na mídia especializada e com análises, às vezes, feitas por casas que têm conflitos de interesse. E as pessoas olham para aquilo e também por decisões que são publicadas na internet por grandes players, grandes pessoas que têm um nome muito conhecido no mercado. E isso acaba induzindo as pessoas a tomar decisões para a sua vida, só que elas não têm a informação de forma consistente, como acontece com a questão da mudança climática, e acabam tomando decisões e tomando baque na nossa bolsa de valores. E assim, ao invés de serem investidores e levar prosperidades para si e para suas famílias, acabam se frustrando com a bolsa, retornando para a renda fixa ou até outros investimentos, alguns muito questionáveis, e tendo perdas de novo, de forma que aqueles que oferecem informações que não são consistentes acabam ganhando porque eles têm uma informação que muitas vezes a gente não tem, como é o caso da mudança climática. Então, hoje é um discorrer, até de certa forma uma explicação, porque nos últimos dias não pudemos publicar vídeos, e trazer um aprendizado aí que nós tivemos ao longo desses dias, justamente porque lá no final das contas, tudo isso vai impactar nas nossas decisões de aportar na bolsa, colocar empresas, analisar empresas de uma forma mais consistente, que é a proposta que nós temos aqui no canal, mostrando uma carteira aberta, uma carteira que mostra a sua evolução, mostra os seus ganhos e a apresentação de um método que nós utilizamos e que a gente vem comprovando a cada instante, a cada vídeo ou a cada medida que nós tomamos na bolsa como bastante eficiente. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, porque eu me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!